Doutor, estou sentindo muita dor. Como foi a cirurgia na minha cabeça? Senhor Lula Molusco, sua cirurgia foi um sucesso. Mas tenho algo para te dizer. Não sei como te explicar isso, mas no raio-x encontramos calangos dentro de você. Inclusive tem um residindo dentro da sua cabeça. Parece que você comeu calango a vida toda. Doutor, eu não posso morrer. O Brasil todo me ama. Calma, senhor Lula Molusco. Tem uma multidão aí fora torcendo por você. Mas o senhor só sabe prometer picanha com cerveja. É porque é a maneira mais fácil de enganar eles.